mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Irmãos, nós vamos tomar as nossas Bíblias e vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler aqui o versículo 1. 1 Reis 18, verso 1. Assim diz a palavra de Deus. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Vamos orar. Nosso Pai, abra o nosso coração, o nosso entendimento nesta manhã, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que é penetrante, possa encontrar corações férteis, onde a Tua palavra venha frutificar, meu Pai. Frutifique a Tua palavra, multiplique a Tua palavra em nossas vidas. Queremos conhecer mais quem és Tu, a pessoa de Cristo, a Sua obra. E fale conosco nesta manhã pelo Teu Espírito, mediante a revelação da Tua palavra, nos dê entendimento espiritual, nos agracia, meu Pai, com esta verdade preciosa que vamos meditar nesta manhã. Fale com cada um de nós, por Tua graça. Nós entregamos também nas Tuas mãos todos aqueles que nos escutam nesta manhã, para que essas almas sejam dadas a Cristo pelo próprio Senhor, para que Cristo as acolha, as regenere e leve-as a uma experiência de morte e ressurreição. Faça isso, meu Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia. Tem misericórdia, Pai, e abençoe todos aqueles que nos escutam nesta manhã. Este é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos ouvintes, vocês já pararam para fazer esta pergunta e analisar esta pergunta? Como Deus treina os seus filhos? Irmãos, uma coisa que é muito certa. Hoje em dia nós estamos vendo aí uma multidão de pessoas que se dizem ser crentes, mas sem nenhum treinamento específico da parte do Senhor para viver esta vida cristã de uma forma que expresse a pessoa de Cristo. As pessoas, elas têm uma visão extremamente errada de como Deus trabalha nos seus filhos. Muitos querem servir a Deus. Você não vai conseguir servir a Deus, porque Deus é teu Pai. Você vai servir a Jesus Cristo. Você é filho de Deus. E servir a Deus, meus queridos ouvintes, não é você trabalhar para Deus, mas é você ser trabalhado por Deus. E Deus, você sabe disso, Ele usa quem quer e da forma que Ele quer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Por exemplo, tem um texto de Daniel, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: Todos os moradores da terra são por Ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Porque Isaías vai dizer: agindo eu, quem impedirá? Então Deus, ele trabalha da forma que quer, da maneira que Ele desejar trabalhar, e nós temos que tão somente contemplar o seu trabalho, estarmos aí às suas mãos, para que Ele então opere em nós. Agora, para todo aquele que de fato é um filho de Deus, que passou pela cruz, que tem uma experiência com Cristo, que já nasceu de novo, que já foi regenerado, eu tenho uma coisa muito importante para dizer para você, meu querido ouvinte. Deus, Ele não vai fazer nada sem primeiro revelar no seu coração aquilo que Ele tem de fazer. Como é que nós sabemos disso? No profeta Amós, profeta menor, no capítulo 3, versículo 7, nós temos a seguinte declaração da palavra de Deus: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está vendo? Então, eu não preciso
de que uma pessoa, talvez o líder da minha igreja, venha determinar aquilo que eu tenho que fazer. Muito pelo contrário. Deus, Ele vai me mostrar exatamente aquilo que eu preciso fazer e vai me capacitar, por sua graça, a fazer aquilo que Ele determinou para mim e para você. Ele não vai mandar outra pessoa falar para você. Ele vai falar diretamente com você. Ele vai lhe treinar, ele vai tratar não com outra pessoa. Se Deus quer lhe treinar, ele vai tratar com você. Ele não vai tratar com outra pessoa. Nós temos que entender isso, irmãos. Eu na qualidade de pastor, eu não estou acima de ninguém. De nenhuma ovelha na qual frequenta lá a nossa comunidade. Eu não estou acima deles. Muito pelo contrário. Eu tenho que considerá-las, as ovelhas, acima de mim. Porque eu também aprendo com elas. Elas são meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Hoje nós estamos vendo no meio cristão que a palavra do líder, do pastor, seja lá de quem for, parece que tem mais autoridade do que a própria verdade, do que a própria palavra de Deus. E as pessoas creem mais hoje em pastores do que naquilo que a Bíblia diz. Então o perigo é muito grande. Nós temos que ter discernimento, porque muitas coisas de que muitos pastores estão dizendo não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu não estou aqui criticando o pastor. Estou falando daqueles pastores mercenários, daqueles pastores que vivem apacentando a si mesmos, nas quais a Bíblia revela quem são eles. Agora você sabe o timbre de voz do pastor. Nós conhecemos a voz do nosso pastor. Quem que é o seu pastor? Pelo menos o meu pastor, ele se revela para mim, como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 27, tão claro para o meu coração e também para o seu coração. Para quê? Para que eu e você nós possamos compreender, entender a voz do nosso pastor. Em João 10, 27, a Bíblia diz assim, Jesus está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Só há um pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a função de pastorear, mas na força e na dependência que Ele supre. Nós não temos aqui autoridade de impor para o rebanho e de tratar o rebanho de uma forma como que se nós fôssemos o dono do rebanho. Em 1 Pedro 5, verso 2, a Bíblia diz assim, 1 Pedro 5, 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. De quem que é o rebanho aqui? É de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus. Queridos irmãos, nós não temos rebanho. O rebanho é de Deus. Então, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. E a palavra vai mais além. Ela diz assim, em 1 Pedro 5,3, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Porque logo que o Supremo Pastor se manifestar, então recebereis a imarcessível coroa da vida. Então hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos caminhar um pouquinho e verificar alguns pontos fundamentais importantes dentro da palavra de Deus de como Deus treina os seus filhos. Então, interessante que aqui nesse texto de 1 Reis 18:1, a palavra fala que muito tempo depois veio o quê? A palavra do Senhor. Então, irmãos, Deus só faz pela sua palavra. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor. Então aqui Deus começa a fazer. E Deus só faz em nós por meio da sua palavra. A regeneração, a minha, a sua, se não foi pela palavra, então a sua regeneração não é a verdadeira. Então coloca a sua barba de molho. Porque nós fomos regenerados, conforme diz a Bíblia em 1 Pedro 1,23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível,
mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então a Bíblia mostra aqui claramente que eu e você, nós somos regenerados não por uma doutrina, não por obedecer mandamentos e regras de denominações que se intitulam igrejas do Senhor. Nós só temos uma igreja. Aqui em São José do Rio Preto tem aí Igreja Batista, Assembleia, Quadrangular, uma série de igrejas, de nomes, mas isso aí não é igreja, isso é denominação. Muitos pertencem a uma denominação, mas não pertencem à igreja de Cristo. Igreja são homens e mulheres que tiveram seus olhos abertos para crerem na verdade. Conheceram a verdade e creram na verdade, e essa verdade que eles conheceram e creram, por esta mesma verdade foram libertos. Porque na cruz em Cristo, Ele nos libertou do nosso pecado, nos incluindo lá em seu corpo, para nos levar a morrer. Então, quando nós morremos para o pecado, Cristo vem ser a nossa vida. E todo homem e mulher que crer nesta verdade são feitos por Deus seus filhos. Então, essas pessoas, elas são batizadas pelo Espírito e são colocadas em um corpo. São homens e mulheres que são igrejas, que são pedras vivas. Aí sim, mas Deus vai fazer isso pela sua palavra, pela sua verdade. Conforme também nós lemos de uma forma tão clara lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18, que a palavra fala que segundo o seu querer, não o meu querer, nem o seu querer, mas segundo o querer de Deus. E Deus quis nos salvar, Deus quis nos regenerar. Confere aí na sua Bíblia, Tiago 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como o quê? Primícias das suas criaturas. Então, irmãos, a única maneira de sermos cristãos de verdade é quando nós cremos na verdade da palavra de Deus. Agora, não fica aí firmado em evasivas, em doutrinas de igreja, em religião. Tudo isso é arapuca. Tudo isso é coisa perniciosa, é obra do engano. Nós temos que ficar firmados na verdade da palavra de Deus. Você, se quiser ser um cristão verdadeiro, um homem ou mulher de Deus, você tem que romper completamente com a religião, para que então você possa seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Então, irmãos, essa palavra aqui, esse nome Elias, significa Javé é Deus. Então, o mesmo Deus que havia se revelado a Moisés, se apresenta aqui a Elias também. Veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora, eu falei aqui no início do estudo, eu quero repetir essa palavra, essa frase, aliás. Irmãos, servir a Deus não é você trabalhar para Deus. Servir a Deus significa que você precisa ser trabalhado por Deus. Não se esqueça disso. Está entendendo? Então aqui, irmãos, nesse texto nós percebemos que Deus, Ele estava preparando Elias 3 anos e meio para usá-lo apenas um único dia lá no Monte Carmelo. E Deus, irmãos, Ele nunca tem pressa quando se trata de capacitar aí os seus obreiros. Nós vemos nas Escrituras Sagradas que Deus, Ele treinou Moisés 80 anos para usá-lo apenas 40 anos. Você se lembra do nosso Senhor Jesus? O nosso Senhor Jesus, Ele começa o seu ministério com 30 anos, e o seu ministério teve uma duração aqui na terra de apenas 3 anos. Então, irmãos, jamais nós devemos ficar aí impacientes com Deus quando Ele nos matricula na sua escola. E a escola de Deus é uma escola do quebrantamento. É a escola do quebrantamento. Deus, para fazer você um homem maduro, uma mulher madura, Ele precisa lhe quebrar. Lembra lá em 2 Coríntios 4, verso 7? Temos este tesouro em vasos de barro. Então, vaso de barro é eu e você, porque a nossa matéria-prima
é pó, nós somos feitos do pó da terra. Deus untou ali com água, fez o barro, fez um vaso, e dentro deste vaso ele colocou o seu tesouro, que é Cristo. Por isso que, 2 Coríntios 4:7, a Bíblia vai dizer: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Agora, o que brilha é o tesouro. Agora, este vaso, meus irmãos, para que o mundo possa ver o brilho deste tesouro, este vaso precisa ser quebrado. Em outras palavras, a sua e a minha vida precisa ser quebrada para que Cristo resplandeça como o tesouro. E Deus, para nos capacitar, ele leva um bom tempo, e muitas vezes, se formos duros, levará mais tempo ainda. Agora, meu querido ouvinte, é muito interessante nós olharmos para a vida de Elias e ver como Deus o treinou. Deus disse para Elias, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 3, ele disse assim, para Elias: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Deus aqui dizendo para Elias retirar dali e ir para a fronteira do Jordão. Nós lemos aqui em 1 Reis, no capítulo 17, nós lemos o versículo 3. Né? Então, irmãos, nós sabemos pela palavra de Deus que, falando aqui um pouquinho de Cristo, que Cristo, ele foi preparado pelo Pai para realizar a obra da cruz. Deus preparou Cristo durante 30 anos para usá-lo apenas 3 anos e meio, segundo diz aí alguns estudiosos. Mas quem preparou foi o Espírito Santo. A palavra fala lá em Lucas 1:35 que o Espírito Santo viria sobre ela, desceria sobre Maria, a Virgem Maria, aquela jovem Maria, aquela simples mulher, aquela simples moça, e o poder do Altíssimo a envolveria com a sua sombra. Por isso, disse o Espírito que também o ente santo que há de nascer de você, Maria, será filho de Deus. Então, Deus ali preparou um corpo no ventre de Maria pelo Espírito. E a palavra fala que Jesus Cristo, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Então, Jesus passou por muitas experiências, por muitas situações difíceis. E a palavra chega a dizer que o próprio Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele aprendeu obediência, sabe como? Vamos ler aqui em Hebreus capítulo 5, Hebreus 5, verso 8, a Bíblia vai dizer o seguinte: embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Versículo 9: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmãos, Jesus Cristo, que era Deus, o Deus que se encarnou, o verbo que se fez carne, nasceu ali no ventre de Maria. Foi preparado ali, o Espírito preparou para ele um corpo. Então Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Da mesma forma foi com Elias. Foi com Elias aqui. Porque, amados, a escola do Senhor é uma escola maravilhosa. Quando Deus disse para Elias aqui, que nós lemos nesse capítulo 17, versículo 3, esse texto aqui é muito interessante, porque no versículo 1, a palavra nos mostra claramente que Elias, ele estava aqui na luz da ribalta. Deus disse para Elias, apresentar diante de Acabe e dizer para Acabe o seguinte, 1 Reis 17:1, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias disse para o rei Acabe. Então, Elias disse aqui que era a segunda palavra dele. Olha que maravilhoso é isso aqui. Quando uma pessoa tem um relacionamento íntimo com Deus, a palavra que essa pessoa profere é a própria palavra de Deus. E depois que Elias deu o recado para Acabe, Deus disse aqui no versículo 3 que era para Elias se retirar, ir para o lado oriental e esconder junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Então aqui,
Deus mandou ele ir para o lado oriental. O lado oriental é o deserto. Deus mandou Elias ir para o deserto. Então aqui é a escola do Senhor. Elias, que estava diante do rei, trouxe uma mensagem, mas imediatamente Deus manda Elias se retirar dali e ir para o deserto. Por que deserto? Porque deserto, irmãos, é a escola onde Deus vai treinar os seus filhos. E não para aí. O versículo 4 diz assim: beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E o versículo 7 vai dizer o seguinte: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Pense comigo. Elias foi mandado pelo Senhor para o deserto, assim como foi Cristo também. Lá em Lucas 4:1, a palavra fala que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. E Elias é uma figura de Cristo. Jesus, ele aprendeu a obediência por as coisas que ele padeceu, que ele sofreu. Irmãos, essa é a escola do Senhor para nos moldar. Ele tem que nos aperfeiçoar e para isso ele vai enviar na minha e na sua vida uma série de tribulações. E tribulação na vida de um regenerado, daquele que passou pela cruz, porque se não passar pela cruz, você não vai conseguir ser treinado pelo Senhor. Então Elias foi para o deserto, Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, mas Elias aqui foi para o deserto. Chegando no deserto, a torrente secou. Irmãos, que experiência! Elias estava onde Deus o mandou, no lugar certo, mas Deus disse para ele beber da torrente e aquela torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Imagina como Elias estava se sentindo. Estava no deserto, Deus lhe mandou para o deserto e para beber da torrente, mas a torrente secou. Por que a torrente secou, meus irmãos? Deus traz uma lição para mim e para você. É que as torrentes deste mundo podem secar e vão secar sempre, mas as torrentes de Deus não se secarão. Lembra aqui daquela mulher samaritana, lá no poço de Jacó? Jesus disse para ela: quem beber da água deste mundo, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então Deus estava treinando Elias, ensinando Elias a depender exclusivamente e totalmente do Senhor. A torrente secou. Agora vamos ver aqui o versículo 9. 8 e 9. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo... Olha, irmãos, eu gosto tanto dessa expressão. Veio a palavra do Senhor dizendo para Elias: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Essa palavra Sarepta significa fogo, fornalha. Elias estava no deserto, ali a fonte secou. Então, Elias tinha que fazer uma pós-graduação, tinha que passar pelo fogo. Saiu do deserto, que já é terrível. Deserto não tem água, é um período de aridez, acabou a água. Ali é um local onde Deus nos ensina a depender tão somente dele. Deserto em nossa vida é uma bênção, e nós temos que reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, para que então Ele endireita as nossas veredas. Se Ele vai endireitar, porque elas estão tortas. Deserto e fogo é a escola do Senhor. Porque, queridos, às vezes, muita gente aí traz aquelas promessas da Bíblia tão maravilhosas, que de fato tem, mas usa aquilo para enganar as pessoas. Mas por que não fala daquelas promessas de Isaías 43, verso 2? Sabe o que está escrito em Isaías 43, verso 2? Lá uma promessa também. É uma promessa de Deus para filhos de Deus que querem crescer e amadurecer no Senhor. A Bíblia diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Então, eu quero que você note algo muito importante nesse versículo. Porque Deus está dizendo, quando passares. Isso aqui significa que eu e você, nós teremos que enfrentar muitas tribulações, muitos problemas.
Então, quando passares pelas águas, porque se você é filho de Deus, você vai passar pelas águas, mas Deus também traz uma promessa: eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então aqui começa com as águas. As águas é bem rasa, é uma tribulação que no começo da vida cristã todos passam tranquilamente. Mas na medida em que vamos crescendo, o Senhor acrescenta: quando pelos rios. Rio aqui já tem mais profundidade, já nós vamos encontrar maiores dificuldades. Mas, irmãos, nunca nos esquecemos que Ele vai estar conosco. Lembra de Mateus 28, 20? E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, que lindo é isso! O Senhor promete em sua palavra, dizendo-nos que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso que é maravilhoso o Salmo 23, versículo 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, a presença de Deus em nossa vida nos traz para o nosso coração, para o nosso interior, refrigério. Traz serenidade. É tão maravilhoso você experimentar a doçura de Cristo habitando em nosso coração, e pelo Espírito do Cristo glorificado que habita em nós, nós somos habilitados, porque o Espírito Santo, meus irmãos, no corpo de Cristo, ele vivenciou uma experiência humana. O Espírito Santo levou Cristo para o deserto, trouxe Cristo do deserto, o Espírito capacitou ele a enfrentar todo tipo de sofrimento. Pelo Espírito Eterno ele se ofereceu a Deus, a si mesmo, sem mácula, sem defeito, para ser sacrificado. Tudo foi pelo Espírito. E nós não podemos fazer a coisa na base da nossa força, não por força e nem por violência, mas segundo o Espírito do Senhor, segundo o meu Espírito, diz o Senhor lá em Zacarias. Vocês percebem, irmãos? Então aqui vamos passar pelas águas, pelos rios e depois pelo fogo. Mas a palavra fala que este fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Lembra lá em Daniel? Irmãos, que experiência tremenda passaram aqueles Sadraque, Mesaque e Abdenego. Que tribulação, que fornalha eles passaram ali. Vocês se lembram? Ah, meus irmãos, mas eles foram de fato vencedores, porque a palavra fala que quando ali o rei, ele instituiu ali uma estátua do rei Nabucodonosor, para que então todo aquele, ele havia assinado um decreto e selado com o seu anel, né? E dizendo que todo aquele que não adorar essa imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizesse, fosse lançado na fornalha eterna. E o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego? Eles conheciam o Senhor, e eles jamais iriam se prostrar, se dobrar diante de uma estátua de ouro, por mais valiosa que seja. Eles não se dobraram. Não que eles foram birrentos, não que eles foram desobedientes ao rei. Irmãos, Pedro fala, quando ele foi ali, proibido de falar de Cristo, ele disse para aquelas autoridades: julgai entre vós se é lícito diante de Deus obedecer a Deus ou vocês. Então aqui, irmãos, eles temiam o Senhor, e quem teme ao Senhor, quem passou pela cruz, jamais vai se prostrar diante de qualquer tipo de ídolo, né? Então quando eles disseram não, a palavra fala que Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou ali para os seus oficiais que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam ali no seu exército que atassem, que amarrassem ali Sadraque, Mesaque e Abdenego,
e os lançasse na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. E eles foram lançados. Irmãos, Deus não livra ninguém de problema. Deus vai nos livrar no problema. Então a palavra fala que estes homens foram amarrados com os seus mantos, suas túnicas e os seus chapéus e outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, muito quente. Porque a palavra do rei era urgente, diz a palavra. E a fornalha estava sobremaneira acesa. E as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima, ali dentro, ali o Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram filhos do Deus Altíssimo, serviam ao Senhor Jesus. E aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa, aquecida 7 vezes. E a palavra vai dizer, meus irmãos, lá em Daniel capítulo 3, a partir do versículo 24, Daniel 3, 24, que o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: pessoal, vem cá, nós não lançamos ali 3 homens atados dentro do fogo? Aí aqueles homens responderam ao rei: é verdade, meu rei. Aí tornou o rei e disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aí a palavra fala que o rei Nabucodonosor, se chegou à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então a palavra fala que Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E a palavra fala que se ajuntaram ali os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Aí o rei Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. E aí o rei, ele fez um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturos, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego lá na província da Babilônia. Irmãos, que declaração do rei Nabucodonosor. Ele disse assim: olha, eu faço um decreto para todo o povo, nação, língua e raça, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em montes, porque não há outro Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, então Elias, ele foi enviado lá para o fogo, para a fornalha. E se você é um filho de Deus, você vai ter que passar pelo fogo também. O apóstolo Pedro, ele nos diz para nós que quando surgir este fogo ardente no nosso meio, não é para a gente ficar triste não. Confira aí na sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro 4, 12 e 13, a Bíblia diz assim: amados, 1 Pedro 4, 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ah, meus irmãos, a gente tem que entender isso.
Eu fico tão triste quando Deus às vezes começa a tratar com o irmãozinho, com a irmãzinha, e ele começa a fazer essas declarações assim: eu não aceito isso na minha vida. Deixa de ser bobo, deixa de ser besta, deixa Deus tratar com você. Não temas, não temas, porque se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, Satanás não vai te tocar, nunca mais, porque está escrito na palavra de Deus, e Deus, pelo menos eu creio que Ele não mente. Deus é verdadeiro, e Ele magnificou o seu nome e a sua palavra acima de tudo. O nome dele e a palavra dele está magnificada acima de tudo. Então, quando Ele diz na sua palavra, quando você lê a Bíblia, creia. Não duvide, duvide sim de pastores, porque tem muitos pastores que não é renascido, que não pregam a verdade, ficam pregando enganos. Mas aquele que é renascido, aquele que é nascido de Deus, e ser renascido é você tem que crer que você morreu e você ressuscitou com Cristo. Caso contrário, você não é nascido de novo. Caso contrário, você é um crente apenas, um crente aí que tem uma nomenclatura muito boa de crente, mas não tem nada a ver com filho de Deus, porque filho de Deus é todo aquele que morreu e ressuscitou com Cristo. É quando aquela verdade de Gálatas 2:20 é real em sua vida, aí você pode dizer que você é um filho de Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Ele vai viver em mim e em você, porque você está crucificado com Cristo. E quando você crê que você está crucificado com Cristo, você não vive mais. Agora é Cristo vivendo a sua vida em você. E aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E nós só podemos ter o Filho quando cremos que estamos crucificados. Ah, meus irmãos, é tão simples a palavra. E quando você crê neste fato, você é renascido. E a Bíblia vai dizer para nós, em 1 João 5, verso 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. A minha Bíblia diz, e a tua Bíblia também diz, que se você nasceu de novo, se você nasceu de Deus, se você nasceu do alto, o maligno não lhe toca mais. Então, quando vem algum tipo de tribulação, alguma provação, é Deus te treinando. Então, tem muitos crentes que às vezes não têm essa visão, não têm a revelação da verdade. Quando vem o sofrimento, eles dizem: eu determino, eu não aceito isso para a minha vida. Deixa de ser bobo. Vai conhecer o Senhor Jesus Cristo, que Ele aprendeu a obediência por aquilo que Ele padeceu, e Deus vai treinar os seus filhos, não na teoria, mas na prática. Na prática. Tem tanta gente que Satanás já colocou uma venda nos seus olhos, não consegue enxergar a verdade da palavra de Deus e aquilo que o Pai quer fazer em cada um de nós. Então Elias, depois que ele saiu do deserto, ele foi para a fornalha, foi para o fogo. Deus disse para Elias se retirar e ele se retirou. Deus disse para Elias se dispor e ir, e ele se levanta e vai. Deus disse para ele: apresenta, e Elias bate continência e se apresenta para Acabe. Irmãos, é interessante notarmos que Elias não questiona. Elias não duvida, ele não adia, Elias obedece. Agora Deus diz a Elias: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Irmãos, quando o nosso Deus, Ele fala, Ele cumpre. Deus enviaria chuva à terra, mas o que Elias fez para chover? Ele subiu lá no Monte Carmelo, ele colocou a cabeça entre os joelhos e orou ao Senhor. Agora, observe que Deus pediu a Elias para se apresentar ao rei Acabe, e não para orar, mas Elias orou. E por que orou? É porque Elias, ele tinha entendimento de uma coisa muito importante. A soberania divina, ela não anula a responsabilidade humana. Só Deus pode dar chuva, mas quem tem de orar somos nós. Elias orou segundo a vontade de Deus. Como é que nós sabemos disso? Basta você ler
ler lá em Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18, que diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Está vendo, irmãos? Elias orou. Deus não pediu para Elias orar. Deus pediu para que Elias fosse e se apresentasse diante do rei Acabe. Mas por que Elias orou? É porque a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Então, Deus disse que iria dar chuva. E Deus manda a chuva. Mas quem tem que orar somos nós. Amados irmãos, por favor, me escute com bastante atenção. Somente Deus abre o coração do pecador. Irmãos, somente Deus tem o poder e a capacidade de abrir o coração do pecador. Mas quem tem de pregar é eu e você, somos nós. Quantas e quantas vezes nós descansamos tanto na soberania de Deus e nos tornamos omissos em nossas responsabilidades. Aqui neste capítulo 18 de 1 Reis, nós vemos Deus preparando Elias para o grande confronto. Ele confronta o rei Acabe, chamando de perturbador de Israel. Elias confronta o povo porque eles estavam cocheando entre 2 pensamentos, ou seja, se Deus é Deus, serve a Deus, se Baal é Deus, serve a Baal, mas não fique em cima do muro. Se você conhece a verdade da palavra da cruz, da mensagem da cruz, não fique em cima do muro, tome uma decisão na sua vida. Lembra que Elias disse lá em 1 Reis 18, verso 21, ele disse o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Irmãos, até quando cocheareis? A palavra cochear significa capengar, mancar. Até quando vocês vão ficar em 2 pensamentos? Se é o Senhor que vocês querem servir, esteja do lado dele, esteja do lado do povo dele. Agora, se é Baal, vá do outro lado então. Amados, o que é interessante diante de tudo isso é que Elias não teve de responder para o povo que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Porque aquele povo gostava de espetáculo. O povo se ajuntou no cume do Carmelo. E aqueles 450 profetas de Baal, a Bíblia diz que eles choram, que eles gritam, que eles clamam, que eles sangram, mas Baal não pôde ouvi-los. E todos nós sabemos que o altar do Antigo Testamento aponta para a cruz. E a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar do Senhor, conforme está escrito lá em 1 Reis 18, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Amados, depois do altar restaurado, Elias coloca o holocausto em cima e manda jogar água, trazido logo abaixo ali do monte do mar Mediterrâneo. Sabe para quê? Para que não houvesse qualquer sinal de embuste, de engano. E depois disso, meus irmãos, Elias diz ao Senhor para mandar fogo do céu. E as Escrituras dizem que uma forma muito clara que caiu fogo do céu, e com isso o povo caiu com o rosto em terra, dizendo que só o Senhor é Deus. Conforme diz a palavra lá em 1 Reis 18, 38 e 39. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e a terra ainda também lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Irmãos, às vezes nós queremos fogo, mas o fogo não vem. Sabe por que não vem? Porque o altar ainda está em ruínas. Querer que o fogo de Deus desça sem restaurar o altar e atentar contra o projeto de Deus. Amados, nós só temos o direito de pedir fogo para Deus quando o altar está restaurado, e quando o holocausto está em cima do altar, e quando todas as coisas estão prontas. Em outras palavras, o avivamento espiritual vem quando eu e você
preparamos o caminho do Senhor, quando os vales são aterrados, os montes são nivelados, quando os caminhos tortuosos são endireitados, quando os caminhos escabrosos são aplanados, então toda a terra verá a salvação do Senhor. Conforme disse Lucas, capítulo 3, versículos 5 e 6. Lá está escrito assim: todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Elias elimina Baal. Ele retira Baal do caminho, porque entre as chuvas de Deus e o povo de Deus existe Baal que precisa ser removido. E quando Baal foi removido, a chuva de Deus caiu. E por quê? Porque Baal, ele era considerado o Deus da fertilidade. E quando o povo colhia ali as suas plantações, eles tributavam aquelas colheitas a Baal. Então Deus suspende as chuvas durante 3 anos e meio, para que a credibilidade daquele ídolo, Baal, fosse destruída. E agora que Baal saiu do caminho, Deus generosamente, ele derrama as torrentes do céu e revela que só ele é Deus. Vamos ler, meus irmãos, um texto aqui que se encontra em Isaías 45, verso 6. A Bíblia diz assim: para que se saiba até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Que maravilhas, irmãos. Irmãos, se cada um de nós fosse escrever a biografia de Elias, certamente nós pularíamos aqui o capítulo 19. Porque não dá para entender o Elias gigante, aquele que era íntimo de Deus e que experimentou milagres estupendos da parte de Deus. Agora Elias, este homem de Deus, recebe um recado de Jezabel e fica com medo. E Elias foge, se deita debaixo do zimbro, deprimido, pedindo para si a morte. A palavra fala lá em 1 Reis 19, de 1 a 3. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E eu li aqui 1 Reis 19, de 1 a 3. Irmãos, será que nós podemos entender isso? Ou seja, um Elias deprimido, com medo, fugindo? Agora a lição que vamos tirar aqui é esta aqui. Todo líder, ele tem os pés de barro. É por isso que nós devemos tomar cuidado em criar uma expectativa irreal, fictícia, acerca de um líder. Porque talvez as expectativas exageradas que nós tínhamos geraram em nosso coração tantos desgostos, tantos sofrimentos, tantas decepções. Elias era um homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos, com as mesmas paixões e com as mesmas fraquezas. É por isso que não podemos colocar ninguém no pedestal. E aqui neste contexto, meus irmãos, Elias estava depressivo. Existem tantos que pregam que depressão é do demônio, que depressão é pecado. Olha, eu creio que até mesmo um cristão cheio do Espírito do Senhor, ele pode ficar deprimido. O próprio Senhor Jesus Cristo ficou deprimido lá no Getsemane. Lá em Marcos 14, 34, está escrito que a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus ficou deprimido, ele foi deprimido. E a causa da depressão de Elias foi porque ele tirou os olhos do Senhor e colocou em Jezabel. E naquele momento, a palavra fala que Elias pensou que a sua vida estava nas mãos de Jezabel e não nas mãos de Deus. Por isso ele teve medo. E se você também que me escuta nesta manhã pensar que a sua vida está nas mãos dos homens, você irá temer e você vai ficar deprimido. Agora, se você olhar para as circunstâncias, ao invés de olhar para Deus, você teme. Elias, quanto mais precisava de gente, ele se isolou. Nós também, meus irmãos, quando mais precisamos dos irmãos, optamos pelo isolamento. É aí que a depressão te pega.
Porque para Elias tudo estava acabado, mas o Senhor estava apenas começando. Deus curou a depressão de Elias, colocando ele ali para dormir e preparou uma mesa no deserto. E depois o Senhor pediu a Elias para que saísse, para que desabafasse. Irmãos, a igreja é o lugar de desabafo, é o lugar de cura. O Senhor curou a Elias e quer nos curar também, porque em nós existem muitas doenças não tratadas. Então nós que sejamos abertos uns aos outros, conforme Tiago 5, verso 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Amém? Irmãos, chegamos ao final de mais um programa Mensagem da Cruz. Amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 horas da manhã, aqui estaremos para apresentar mais um programa, A Mensagem da Cruz. Se você desejar obter essa mensagem, só ligar para nós, 3215-7508. 3215-7508. Bom dia para você, graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo.